Nosso boa tarde, queridos irmãs e irmãs, Casa Paz em Jesus, amigos internautas que nos assistem no nosso site www.espiritismosul.org.br e que também, posteriormente, poderão acessar e acompanhar esta exposição que ora estamos começando nesta tarde de quinta-feira, primaveril, temperatura agradável e que nos traz a chegarmos até a nossa doutrinária da Casa Paz em Jesus, da qual hoje estamos fazendo parte. Nós vamos a nossa prece de abertura já para preparar-nos para recebermos então a mensagem de hoje, a que nós trouxemos para a nossa elevação também. Fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, a nossa mente, aquietando os nossos corações, elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus para rogar aos nossos espíritos que nos acompanham nesta tarde, para que nos deem a lucidez de encontrar o caminho da verdade prometida por Jesus através da doutrina esclarecedora de Allan Kardec. Que Dr. Bezerra de Menezes e sua falange espiritual nos intua e nos oriente a encontrar também um consolo para a nossa alma, para o nosso espírito e levarmos para aqueles que também encontrarmos no nosso caminho. Agradecemos muito pela jornada que temos de encarnação e pelos momentos que temos de aprendizado e que ainda temos que percorrer à luz da verdade esclarecedora do nosso Evangelho. Que possamos levar uma mensagem e armazenar para contribuir, para aumentar a nossa fé, acima de tudo, em nossos corações. Nós agradecemos e que fiquemos em paz. Que assim seja. Então, viemos aqui nos abastecer, como se fosse um manancial profundo de águas claras, límpidas, cristalinas e benéficas, como se fosse o ar puro do campo, aquele enfeitado pelas paisagens mais lindas dos pássaros e do verde que nos enfeita a natureza. Como se nós estivéssemos à beira da praia, no mar, observando o infinito verde e azul que se confundem, onde respiramos e ali apreciamos a presença de Deus. E é dessa forma que nós viemos até aqui. E devemos agradecer realmente por estarmos aqui. Porque o quanto foi difícil de chegarmos até aqui, o quanto relutamos em aceitar de que deveríamos encontrar um caminho para nos abastecer, para nos fortificar. Quantos não conseguiram? Quantos ainda não têm a coragem de adentrar a um templo, a uma casa espírita, a uma igreja, e se prostrar diante de Deus, agradecendo e, ao mesmo tempo, na busca do fortalecimento da fé. E hoje nós viemos na inspiração de José, um espírito protetor de Bordeaux em 1862, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19 de Allan Kardec, e que nos fala sobre a fé que transporta montanhas. Mas como nós vamos transportar montanhas se temos dois braços tão flácidos, tão inseguros? Mas para Deus, nada é impossível. Ainda gostaria de, nesta abertura, passar um pequeno vídeo de que fala de uma parábola
de que nos traz uma parábola sobre Cristo, numa passagem. Numa passagem bem curta. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece muito, porque às vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Eu tenho apresentado aos teus discípulos e eles o não puderam curar. E respondeu Jesus, disse: ó incrédulos, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de socorrer? Trazei-o para cá. E Jesus abençoou e saiu dele o demônio. E depois daquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: por quê? Por que não podemos curar? Por que não podemos curar? Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Cala-te e sai dele. E por que não podemos nós lançá-lo fora? Perguntou os apóstolos. E Jesus lhes disse: por causa de vossa fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para ali, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Mateus 17, de 14 a 19. Olhando esta passagem, observamos quando Jesus calmamente se aproxima, com um olhar de segurança e com a certeza de que ali ele estaria realizando a expulsão de um espírito, de um demônio daquele rapaz. E como nós vamos encontrar respostas na ciência ou na física, onde vamos encontrar a resposta nesta fé de transportar montanhas, de expulsar demônios, de nós expulsar os demônios, os nossos mais profundos? Aonde vamos encontrar? Então, baseada nesta comunicação do Espírito José em 1862, nós vamos abrir um pouquinho mais ela, dar um zoom nesta comunicação, especificamente em alguns aspectos. Quando ele fala, primeiro, este aspecto do Jesus, tratamos da confiança dele, da confiança, mas não é aquela confiança no sentido material, de força, mas no sentido moral, de intensidade. E aí, então, portanto, nós vamos poder decifrar esses enigmas, que é, na verdade, a fé aumentada, traduzida num aspecto de confiança, de certeza, de absoluta convicção de que vamos realizar um intuito, nós vamos conseguir.
É como se nós pegássemos a chave do veículo, entrássemos no veículo e, ao dar a partida, temos a fé que vai funcionar, pois a chave está correta, o veículo está correto, tem combustível, e, enfim, são todos os aspectos de conhecimento que nos fazem estar apoiado na inteligência, na compreensão das coisas, que nos estimula a entender de que as coisas vão acontecer e não vai me faltar a confiança, quando nós temos a certeza de fazer a receita certa, né? Tem algumas pessoas que vão fazer um bolo e, logicamente, já vão colocando intuitivamente as coisas no bolo e o bolo sai maravilhoso. Porque tem conhecimento, tem a certeza, tem convicção, está com segurança e aplica desta forma não é magia, mas aplica uma intensidade de já automatização praticamente. E aí as coisas funcionam. Voltando à comunicação do Espírito José, ele nos fala, já na primeira frase, que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Deve existir uma atividade. Ela não pode ser adormecida. Para ser a mãe de todas as virtudes, como a gente diz ali, a fé, ela é a principal, a mãe da esperança e da caridade, né? A esperança e a caridade é o resultado da fé. Na verdade, eu coloquei ali caridade. Resultado da fé. A fé é a base da regeneração. Nós estamos desenvolvendo a fé para que possamos melhorar. Ou seja, vamos fazer uma seguinte questão. Por que estamos aqui? Porque hoje, quinta-feira, nós sabemos que tem exposição doutrinária, que tem estudos na casa, isso me faz bem, isso me motiva, isso me enche de energia, eu vou esperar um passe magnético, fluídico, eu vou sair daqui energizado, vou me sentir melhor. Raciocínio. Estamos raciocinando. E desta forma, a fé com racionalidade. Ali, no número 5, a fé nos diz racionalidade. Eu pulei o número 4, mas a fé contagiosa, porque é assim, a fé sincera, dominadora e contagiosa, ela leva outras pessoas a buscarem o conhecimento. É coisa interessante, não é inveja, pensa bem, não é inveja. Quando nós entendemos que encontramos uma pessoa, mas essa pessoa está tão bem, o que ela fez? Às vezes a gente pergunta, né? Que chá que tu andou tomando? Tu andou vendo o passarinho azul? Não é? Às vezes a gente pergunta, o que está acontecendo com o William? Ele está tão alegre, acertou na loto. Então, às vezes, é a questão de uma fé que contagia. A fé com racionalidade, de conhecimento. A fé realmente desafia a incredulidade, é uma outra coisa que o José, este comunicador aqui, nos inspira a falar. Ela nos desafia a incredulidade. Eu não acredito, mas creia, porque acontece. Nos desafia, é incrível. A fé é esperança inabalável. Quando nós temos esta convicção de que estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa, então eu espero que Deus me ajude. Eu vou esperar. Vai demorar? Não sei. Pode ser agora, pode ser amanhã, mas vamos esperar, a nossa esperança. Então, de alguma forma, a fé é tudo que tem de bom e de belo. Para complementar a frase, a vitória só vem pelo trabalho da fé, é porque ela tem que ser batalhada, ela tem que ser construída, ela tem que ser vivida, administrada, entendida, raciocinada. Tá. O quadro nos mostra um triângulo com os 3 aspectos. A fé como
mãe da esperança e da caridade. Lá em cima tem um coraçãozinho que demonstra o amor. Quando nós chegarmos ao amor, o verdadeiro amor. Fé. A base dessa pirâmide, a base que seja como o José nos diz na comunicação, a esperança e a caridade são consequências da fé. Ok. Essas três virtudes formam uma tríade inseparável. Tríade. Três coisas. Não é que a fé se sustenta na esperança de se verem cumpridas as promessas de Deus. Porque se não tiveres fé, que vamos esperar? Se nós não tivermos fé, não esperamos. Não é a fé que nos dá o amor? Não é a fé que nos leva para o amor? Pois, se nós não tivermos fé, que reconhecimento teremos para conseguir o amor? Não sou eu que estou dizendo. É José que nos fala na comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, número 11. Mas para mim chegar até lá, eu achava que era o contrário. Eu acho que eu tinha que ir lá pedir para Deus me dar fé. Não. Deus não vai te dar fé. Deus não dá fé. A fé é construída por nós mesmos, espíritos, no caminho. E nós é que vamos construir. Aqui embaixo, eu procurei colocar um monte de estrelinhas que representam os momentos bons, que representam aquilo que de belo e bom, de otimismo. Mas, de vez em quando, acontece um raio. Faz parte. De vez em quando acontece um raio. Acontece uma pedra. Acontece um desajuste. Mas o que acontece? Nós nos superamos, nós recomeçamos, nós nos organizamos e seguimos em frente. Vamos adiante. Esquecemos, procurando esquecer que o dia de ontem estava chovendo e que hoje tem um belo sol. Vai acontecer de encontrarmos alguns coraçõezinhos, que são aqueles momentos que nós, como é que é, William? Como é que é o coraçãozinho? Vai haver aqueles momentos que nós vamos fazer um coraçãozinho, mas também vai haver o momento que vai cair um raio. E nós temos que nos administrar nisso, porque os raios, às vezes, também nos ajudam a superá-los e a cumprir com perdão. Se nós não aprendermos a perdoar, principalmente a nós mesmos, nós não vamos fortalecer esta base da fé. E não vamos ter a esperança. E fazer a caridade, também não. Complicado, né? Portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e na bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Isso que nós devemos buscar. Vai haver momentos, se eu posso bem entender, num passado ainda, eu acho que eu colocaria mais raios, mais pedras, mais espinhos, mais dificuldades do que coraçãozinhos e estrelas. Mas nós vamos aprender a superá-los e vamos começar a colecionar, fazer coleções de estrelas, procurar pessoas estrelas, pessoas que brilham, pessoas do bem, pessoas que não fazem mal a alguém ou a algum animal, pessoas que vibram positivo, com intensidade, com otimismo, pessoas que também queiram melhorar, pessoas que estejam também na mesma linha de raciocínio de buscarmos a orientação a cada dia. É um exercício. Agora, se nós encontrarmos pessoas que reclamam, choram, fala mal do vizinho, fala mal da vida, maldiz a própria sorte que Deus deu, essas pessoas são, claro, fazem parte também, mas temos que aprender a selecioná-las. Aonde que eu estou frequentando, aonde que eu estou indo, o que que eu estou fazendo com o meu tempo? E o tempo
Vai muito rápido. Para nós chegarmos ao caminho realmente do amor, deveremos começar a cultivar momentos bons, criar oportunidades de melhorarmos a cada dia, para que a nossa confiança melhore, para que a nossa capacidade também magnetizadora atraia. Olha, tem uma passagem muito interessante no número 5 ainda do Evangelho, capítulo 19, que eu quero ver ainda agora em seguida. Rapidamente, então, repassando, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, a esperança e a caridade são resultados da fé. Essas três virtudes formam uma tríade inseparável, é o resumo que está no Evangelho. A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base da renovação. A fé é sincera, é atraente, é contagiante, comunica-se àquele que não a tem, ou até mesmo quem não faria questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Importante, pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. O exemplo ainda é o grande ápice para encontrarmos o caminho. Pregai pelo exemplo de vossas obras, porque sem obras a fé é morta. Para que vejam o mérito da fé, pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Estimular. Como eu posso me estimular a encontrar uma dificuldade? Ou seja, eu vou ter que me preparar para encontrar uma dificuldade. Tende fé com aquele com que a ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Kardec nos diz que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Enfrentar de frente a razão. Um pequeno esboço também desta mesma comunicação: a fé como centro, a mãe de todas as virtudes, é contagiosa, como nós já vimos, é inspiração divina, dá o amor, nos leva para o caminho do amor, desperta os instintos nobres, faculta a esperança, a base da regeneração, para que possamos regenerar, fortalecer a fé. Os milagres são obra sua. E sobre estes milagres que nós começamos a falar, que Jesus expulsou o demônio do menino, como nós vimos no pequeno vídeo, é isso que eu ainda quero falar aqui. Durante o passe, agora em seguida, que nós chamamos também, do passe energético, fluídico, magnético, o poder da fé, neste momento do passe também, tem uma aplicação direta e especial da ação magnética. E é por isso que essa ação magnética, o homem age sobre o fluido agente universal. Mais adiante, nos estudos avançados da doutrina espírita, que cada um pode buscar, nós vamos conhecer o que é o fluido cósmico universal. E entender um pouquinho mais, tanto quanto importante é o ar que respiramos, ou a água que bebemos, ou o sol que nos aquece. Este fluido cósmico universal, nós podemos manipulá-lo, nós podemos modificar a qualidade e dar um impulso para que ele se torne também irresistível. É porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal é uma fé ardente. Pode operar unicamente pela vontade dirigida para o bem.
E isso chama-se cura. Então nós podemos nos curar. Nós podemos nos curar. E podemos curar alguém. Porque esse segredo não é tão somente um dote da doutrina espírita, mas de todas as religiões. A fé é de todas as religiões. E à medida de que nós vamos nos fortalecendo, nós poderemos encontrar esse caminho de operar com a nossa vontade e realizar estes, entre aspas, estranhos fenômenos de cura, e que antigamente eram chamados de prodígios, mas qualquer um pode fazer, desde que se abasteça bastantemente de fé. Então esta é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. E nós queremos, nesta tarde, neste pequeno espaço, não tão somente nos abastecer de um pouco de fé, para que possamos então entender que o amor nasce da fé, vive da esperança e morre de caridade. Porque se nós não entendermos a fé, nós não vamos calibrar a nossa esperança e não poderemos praticar a caridade. E a caridade é a salvação. Fora da caridade, não há salvação. Mas se nós não conseguirmos fé, não temos esperança, a caridade é algo vazio. Por isso essa fé raciocinada, essa fé ativa, essa fé de entendimento, ela tem que ser alicerçada de alguma forma num trabalho muito duro, muito árduo. Mas esse trabalho não é braçal, esse trabalho não é com força, esse trabalho é com mente, com pensamento, com intensidade de atividades no bem, e fazendo com que possamos nos fortalecer um pouco mais, pregando pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. Esperamos que esta comunicação de José, que nos diz que a fé, mãe da esperança e da caridade, possa nos trazer luz para os nossos caminhos e nos trazer orientações para vivermos um pouquinho melhor. Nós vamos passar a nossa parte dos passes, já encerrando esta nossa exposição de hoje, agradecendo a Deus por esta oportunidade de chegarmos até aqui. A nossa casa oferece muitas atividades de busca de conhecimento, de estudo, e que possamos buscar um dia desses, um encontro para melhorarmos um pouco o conhecimento e também fortalecermos a nossa fé. Vamos à nossa prece de encerramento, fechando essa exposição de hoje pela parte da tarde. Deus de amor, de infinita bondade, aqui estamos, Senhor, para vos agradecer pelo momento que tivemos de encontrarmos um pouquinho de vossa doutrina para melhorarmos e fortalecermos a nossa fé, buscando que a nossa esperança seja sempre alargada, intensa, para que Deus, no seu tempo, nos seus desígnios, nos ofereça a oportunidade de conhecermos um pouco mais a verdade. Que possamos, através do nosso esforço, aumentar a nossa fé, nossa esperança e praticarmos a caridade conosco mesmo, melhorando um pouco os nossos sentimentos, nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, as nossas ansiedades.
E que de alguma forma também no nosso caminho, na nossa jornada, possamos levar para aqueles que também na nossa vida fazem parte, os irmãos, familiares, amigos de trabalho, amigos da comunidade em si. E que possamos vibrar positivo por aqueles que sofrem nos hospitais, aqueles doentes, aqueles que sofrem as doenças da alma, as doenças morais. E que possamos, de alguma forma, sermos uma pequena luzinha também a brilhar neste planeta. Enquanto encarnados, agradecemos por tudo Dr. Bezerra de Menezes e a nossa Casa Paz em Jesus, que fiquemos